professor Ítalo, né, em parceria com o professor Wanderson. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente pensar que a estratégia da intersetorialidade e da territorialização, ela representa nas ações da política de assistência social um desafio, que é justamente de promover e de ampliar a inserção de pessoas em situação de pobreza a um novo projeto de vida, né? A desenvolver esse novo projeto de vida. E aí, por isso, foi feito pensando-se justamente na área de gestão pública do trabalho, certo? Então, o trabalho pretende contribuir com o aperfeiçoamento das ações das práticas, né? Cooperando justamente para o desenvolvimento de novos arranjos institucionais, verificando e abordando esse planejamento e essa implementação em ações articuladas e integradas em determinados territórios e demandas. Então, inicialmente, é importante a gente saber que a política de assistência social e a economia solidária, ela tem como sua base de implementação a intersetorialidade. A assistência social, ela tem como seus eixos estruturantes a intersetorialidade. E na LOAS, no SUAS, ela deriva justamente como um dos seus princípios. Então, na economia solidária, no seu primeiro plano anual, foi estabelecido que ela tem como prioridade justamente se ter essa questão da implementação com outras áreas, né, buscando desenvolver o território, assim como também pegar essas demandas que são essas pessoas em situação de extrema pobreza. Então, sendo assim, a gente vê essa possibilidade desse trabalho conjunto, né, buscando justamente desenvolver o território. Então, o CRAS, ele é instalado justamente nessas áreas de maior vulnerabilidade social, né? A gente pode ver que ele é um equipamento da política de assistência social e ele tem mais contato com essas áreas de vulnerabilidade. Então, essas famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, muitas vezes encontram essa porta de entrada para ter esse acesso aos benefícios. Então, sendo assim, não só se tem a intersetorialidade como essa base de implementação, mas se tem assim também uma demanda em comum, que justamente é essas famílias em situação de extrema pobreza. Né? Para além disso, é importante a gente frisar que existe também a questão da identidade coletiva, né? Algo muito presente nas duas políticas. Já que no CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, se existe esse trabalho feito com as famílias, em que se toca nas potencialidades dessa comunidade, e ali eles criam esse sentimento, essa identidade que vai se formando e se fortalecendo. Coisa que também se tem na economia solidária por meio dos seus princípios, né? Da solidariedade, do cooperativismo, da autogestão. Então, se abre assim fins de se pensar em formas para que se haja um trabalho feito nesse território. Certo? Então, nos tempos mais atuais, né, vindo aí já da pandemia, a gente percebe que os problemas sociais eles são múltiplos e complexos. Porém, eles se ampliaram devido à situação de crise. E aí, devido a essa crise, houve-se aí uma recessão um pouco econômica, né? O desemprego que já vinha crescendo, se expandiu, e isso gerou ao país um crescimento. E aí a gente sabe que com isso vem outras vulnerabilidades. Então, no Brasil, esse ano agora de 2022, houve 10,1 milhões de desempregados, né? Que no estado, que nas regiões do país, tem o Nordeste como o maior percentual, que é 12,7%. E que se tornou perceptível no município de João Pessoa justamente pelo fato da busca pela inscrição no CAD único, né? Buscando-se assim ter acesso aos benefícios e aos programas sociais. Então, diante disso, desse acréscimo, né, chegando entre o ano de 2021 para 2022, chegar a mais de 26 mil inscritos entre um ano e outro, a gente vê aí uma demanda que precisa ser trabalhada nos CRAS, que é onde recebem essas pessoas. Né? Então, dentre essa quantitativa, 64% são justamente de pessoas em situação de extrema pobreza. Então, isso acarreta para os CRAs justamente uma contingência social, que precisa se ter uma resposta a essas demandas. Né? Então, como a LOAS tem instituído que a assistência social é responsável pela promoção e integração ao mercado de trabalho, tem que se buscar alternativas que se possa dar conta desse objetivo. Então, aí, houve uma preocupação justamente nesse período de pandemia, em que o Unicef Brasil, com
eles se articularam para fazer uma pesquisa, para saber como é que os municípios estavam enfrentando esses desafios no campo da gestão do SUAS. E aí essa pesquisa foi feita por 1.026 municípios e constatou-se o seguinte, que em 52,92% desses municípios se havia um planejamento articulado com outros setores para que pudesse ser implementado após a pandemia. 30,7% desses municípios estavam com organizações locais, né? Visando justamente esse trabalho ser feito, ou estava já sendo feito, no campo do desenvolvimento econômico. E 33,33% eles viam com esse trabalho já feito ali no âmbito local, pensando nesse trabalho de retomada produtiva. Ou seja, é esse acesso ao mundo do trabalho, né? Com algumas mulheres que eram acompanhadas do CAS. Então, mediante essa explanação, o trabalho ele se baseia no seguinte questionamento: como a assistência social vem desenvolvendo ações que contemplem a geração de renda e a inclusão social. E seus objetivos geral: analisar a atuação da política municipal de assistência social no município de João Pessoa, no desenvolvimento de ações que contemplem a geração de renda e a inclusão social, considerando a intersetorialidade e a territorialização. Analisar como a assistência social incorpora essa intencionalidade, né, em sua política e pode ter essa estratégia como meio para desenvolver uma economia solidária, pensando justamente no desenvolvimento do território. Identificar as ações desenvolvidas na política de assistência social do município de João Pessoa, com foco na geração de renda e na inclusão social. E fazer justamente um paralelo, né, entre o desenho da política e a sua implementação, por meio das ações identificadas nos CRAs, considerando a intersetorialidade e a territorialização. Né? E aí, nessa parte, é bem importante a gente saber que Melo, no seu trabalho que ele fez, no diagnóstico do Estado da Paraíba, ele identificou que a economia solidária ela tem algumas ações feitas integradas com outros setores. E dentre essas ações, ele identificou ali, ele pontuou o CRAs. Né? Porém, ele não aprofundou isso. E aí, diante dessa afirmação, ele exorta até mais, mesmo que se tenha mais trabalhos voltados para a economia solidária no Estado da Paraíba. Porém, Andrade ele vem dizer que muitas vezes existe um consenso discursivo, mas um dissenso prático. Né? Sendo assim, a gente tem como hipótese que as ações desenvolvidas na política de assistência social do município de João Pessoa, a partir da pandemia, tiveram um foco não intersetorial de respostas de caráter imediato. Então, buscando justamente essa compreensão que a gente vem orientando aqui na apresentação, foi feita uma busca, né, uma fundamentação teórica, em que aqui a gente estipulou mais ou menos assim por temas, para que são agregados dentro do trabalho. Inicialmente é importante a gente ver que a gente teve que situar como ocorreria essa relação. E para isso foi muito pensado no plano Brasil Sem Miséria, que ele aconteceu em 2011, onde ele identificou, eles fizeram um plano pensando em diversas estratégias, tendo como eixo a intersetorialidade com outros setores, buscando justamente erradicar a situação de extrema pobreza no Brasil. Então, se pensando nisso, a assistência ela se tornou ali importante, porque ela está nessa área de vulnerabilidade. Então, para auxiliar os municípios, foi criado o programa Acessuas, né, que em 2012 foi instituído pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, ele sendo instituído ali, ele justamente trabalha esse objetivo, que é da integração ao mercado de trabalho. Né? Então, para isso, ele tem o quê? 3 vidas, podem ocorrer: o emprego formal, o empreendedorismo individual e o empreendedorismo econômico solidário. Então, aí se pontua justamente esse trabalho que pode ser desenvolvido na economia solidária. Né? Valorizando o quê? Justamente essa questão da territorialização. Então, a partir disso, a gente conseguir identificar, né,
ver que a gente conseguiu fazer isso como um ciclo, né? Verificando um trabalho e não se importa de onde começa, ele se complementa. Se a pessoa tiver uma demanda espontânea, ela entrar pela economia solidária, automaticamente na área de vulnerabilidade, ela vai buscar ter esse acesso aos seus benefícios eventuais, os direitos dos serviços socioassistenciais, e aí ele vai ter essa relação que ambos vão se ajudar nesse sentido. Então, se chama essa responsabilidade para o CRAS pelo fato de que ele, dentro das áreas de vulnerabilidade, ele é tido como eixo estratégico dentro da rede de proteção e promoção social do Brasil. Ele que faz estrategicamente esse planejamento articulado, né, no seu território de abrangência. Então, por isso que se puxa mais pela assistência social essa percepção de implementação. Porém, ambos se complementam com essa finalidade. Cada um com a sua, porém, cada uma ajudando o outro. Né? Então, puxa-se muito para isso. Então, a seguir, a gente foi puxar justamente um pouco pela intersectorialidade. Quais seriam as formas que poderiam acontecer? Né? E com o meu doutorado, a gente visualizou que ela pode acontecer por meio de planos, de programas, ou até mesmo uma modelagem organizacional que foi proposta até no município de Fortaleza, onde se mudava a estrutura administrativa das secretarias, né, sendo trabalhada por região. Então, tudo isso foi verificado por meio da literatura que foi visualizada. E aí, a partir disso, também olhamos a questão da implementação horizontal e vertical, a importância, né, das pessoas-chave nessa implementação. Então, por meio da intersetorialidade, a gente conseguiu visualizar algumas formas de poder desenvolver esses eixos analíticos, né, no passo seguinte da dissertação. Então, na intersetorialidade, a gente pegou como conceito justamente de nó jovem. É nele que a gente se baseia para desenvolver o trabalho, que é como a articulação de saberes e experiências com intuito no planejamento, na realização e avaliação de ações, com o objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas. Então, como não poderia faltar, a gente foi também procurar na economia solidária essa importância da geração de renda nos territórios. Né? E se percebeu, no meio da literatura, que ele tem não só essa função do desenvolvimento socioeconômico, mas ele também permite que sejam trabalhadas outras dimensões, né? Como, por exemplo, a social, a cultural, a política, porque a partir do momento que ele se insere nesse contexto, ele começa a encontrar lugar de fala no seu espaço. Como a gente pode ver, mas assim, que não poderia faltar algumas experiências na literatura, né, para a gente poder visualizar como isso ocorre. E aí a gente encontra, por exemplo, como o trabalho de Florentino, que ele traz um exemplo de lá, que foi um projeto do Mundo dos Sonhos. E aí, a partir desse projeto, as pessoas foram encontrando o seu protagonismo, sua emancipação, ocupando espaços, desenvolvendo o território. E foi tão lindo, eu sempre tomo ele muito como base, porque eles passaram a pegar as filhas desses beneficiários e fazer um projeto verdugo, os verdugos, que era levar justamente essas mudas às pessoas da comunidade que estavam precisando, como sinal de esperança. Então, eles conseguiram mobilizar as cidades com um trabalho muito bonito e que visualiza, a gente consegue visualizar como um setor, ele se junta a outros setores com um objetivo, como todo o território ele consegue ganhar com isso. Então, ele traz muito isso presente quando ele vem dizer que as pessoas que antes precisavam, elas começam a ofertar. Elas começam a ofertar seu serviço, seu trabalho, e mais do que isso, elas começam a se encontrar mesmo. Porque elas começam a se tornar atuantes no seu território. Então, justamente é isso que na experiência a gente começa a tocar nisso. Para além disso, a gente vê o do Pai de Silva, que é justamente um trabalho que foi feito em Araraquara, São Paulo, em que ele atuou em diversos setores, justamente fazendo esse trabalho com a economia solidária, né, visando esse desenvolvimento territorial. Inclusive foi feito também com assistência, um programa que eles instituíram lá, fizeram, e que deu muito certo. Né? Não menos importante, a gente vem trazer o de Oliveira e Fernandinho, que é justamente uma pesquisa que foi feita em que no momento da coleta, né, que a pessoa foi desalocando, ela foi procurar saber como um grupo de beneficiárias estavam ali trabalhando, né, e percebeu-se que faltava conhecimento técnico de como isso poderia ocorrer. As pessoas não sabiam o que era inclusão produtiva.
E aí, nesse momento, ficam os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, porque Ele nos levanta e nos sustenta. E a vocês que estão aqui presentes, né? A banca